Boa tarde, com muita chuva aqui no Mundo Atípico Luz, com algumas horinhas de atraso, mas entramos agora, horinhas não, alguns minutos, não é? Mas estamos aqui ao vivo, deixa eu fazer os testes e é o tempo de todo mundo entrando. Hoje eu vou falar de um tema bem legal, que é a introdução de alguns alimentos, tá? Alguns alimentos que as mães querem que os filhos consumam, só que os pequenos não comem, tá? Então eu vou falar como que a gente pode introduzir esses alimentos, alguns alimentos, no cardápio do nosso filho, tá? Eu vou falar como que a gente faz algumas estratégias. Nossa live vai ser bem rapidinha hoje, tá? Que tá chovendo e o Titi não tá muito bem, então, como vocês sabem, a minha prioridade é o Titi, ele não tá muito bem. E eu tenho certeza que agora, nesse momento, ele foi lá na chuva, que tá... Não sei se vocês conseguem... Boa tarde, quem tá entrando. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá caindo um temporal aqui. Então, se eu me desconectar a qualquer momento, vai ser por conta da chuva. Mas lembrando, essa live eu vou deixar ela... Deixa eu testar. É o Titi, ele não tá muito bem. Tô testando aqui o som, então tá ok. Essa live depois a gente sobe lá pro nosso canal, tá? Ela não vai ficar salva aqui, né? Então ela vai ficar salva no Mundo Atípico, lá no canal do YouTube. É live todas as segundas-feiras, nós temos essa live específica que eu trago um tema sobre seletividade alimentar, um tema sobre desenvolvimento infantil, mas o nosso foco principal é seletividade alimentar, tá? Às vezes eu trago algum tema diferente, né? Então, principalmente agora, a gente vai estar entrando no mês de abril. Já vou falar que esse mês de abril nós teremos 3 lives com 3 profissionais muito assim de peso. Uma profissional de psicomotricidade, tá? Vai falar da importância da ativação motora para que a criança possa comer. Nós vamos falar também, né, sobre nutrientes, tá? Como que é importante o nosso filho receber nutrientes, ou seja, como é importante ele suplementar os alimentos. Nós convidamos uma doutora para falar, uma doutora pediatra, tá? A doutora Adri. E também nós chamamos a Tati, profissional da terapia ocupacional com integração em áreas. Então, serão 3 profissionais, a Grazi, que é psicomotricista, a TO Tati, que vai falar sobre integração sensorial, como que nós ativamos todo esse sistema sensorial para o nosso filho comer, qual é a importância disso, e também a doutora Adri, que é pediatra especialista em suplementação. Por que é tão importante a gente saber se o nosso filho está sem ou não nutrientes, como fazer exame, como solicitar, quais são os nutrientes principais para o nosso filho ter atenção, foco, memória, conseguir realmente aprender, tá? Então, bom, seja todos bem-vindos. Deixa eu pegar aqui a aula que eu preparei hoje, né? Então, o nosso foco hoje aqui é falar sobre alguns alimentos que a gente pode estar introduzindo na alimentação do nosso filho. Então, ontem até mesmo eu compartilhei o que eu fiz para colocar cenoura no hambúrguer do Titi. Até compartilhei nos stories e fiz também até um reel sobre isso, tá? O que eu fiz? Eu preparei, em vez de ficar só um hambúrguer, que é carne, eu falei, vou colocar legumes, tá? Vou colocar legumes nessa carne. E aí eu ralei a cenoura, tá? Ralei a cenoura. Você pode, inclusive, cozinhar a cenoura. Eu só ralei, que aqui o Thiago, inclusive, ele come cenoura crua. Ele pega a cenoura e come. É fantástico, é fantástico. Ele come a cenoura. E aí eu ralei. Você pode ralar com o pequeno, pegar aquele ralador fininho, sabe? O pequeno buraquinho, você pode ralar ele e colocar pouco. Todas as vezes que você está introduzindo um novo alimento, você tem que fazer de forma gradual. Não vai querendo colocar um monte de tempero, já tempera a cenoura. Não faça isso. Coloca aos poucos. Então aí você rala bem um pequeno furinho do ralador, rala e coloca na carne. Lid, meu filho não come hambúrguer, ele come almôndegas. Faz a mesma coisa. Lid, meu filho não come hambúrguer nem almôndegas, come kafta. Faz a mesma coisa. E aí, muda de forma bem gradual a cor da apresentação. Então, não vai colocando muita cenoura, coloca pouco. Porque os pequenos são muito inteligentes. E o sistema dele, gustativo, é muito apurado. Qualquer sabor muito extremo, ele não vai comer. Então, vai colocando isso aos poucos,
tá? A cenoura você pode colocar em vários alimentos. Então, o primeiro alimento que eu quero falar é sobre a cenoura. Além porque a cenoura tem muito nutrientes e você pode oferecer tanto crua, tanto cozida, tá? Além de fazer isso na carne, então essas 3 opções da carne, você pode fazer a sopa de legumes e colocar cenoura nessa sopa de legumes, para o caldinho colocar no feijão ou no arroz, nesse preparo. Além do caldinho, você pode fazer também como? Introduzindo essa cenoura em tudo que você for fazer, como bolo, ralando, tá? Ou cozinhando, colocando na massa do bolo. Você pode colocar também pedaços no feijão, tá? Você pode colocar, além da carne, além dessa sopa, desse caldo de legumes, colocando no feijão, no arroz, utilizando essa água dessa sopa como a base para você conseguir fazer os outros alimentos. Então, em vez de você pegar uma água de arroz, colocar aquela água filtrada, a água fervida que você faz, coloque mais nutrientes nessa água. Coloca legumes, tá? E um desses legumes que eu tô falando hoje aqui, para quem tá entrando, é a cenoura. A cenoura é muito importante, até porque ela é uma cor mais associada para as nossas crianças que buscam alimentos amarelos, laranja, e também porque ela tem muito nutrientes, tá? O segundo alimento que eu quero falar é sobre o feijão. Algumas crianças comem só o caldo do feijão ou feijão em grãos, tá? Ou um ou outro. Ou às vezes de jeito nenhum. Qual que é a dica? Você entender qual que é o paladar do seu filho, como que ele gosta. Ele gosta mais de um feijão mais crocante? Você vai tentando fazer essas variações. Ele gosta mais crocante ou caldinho? Tenta ofertar. Se é caldinho, mas ele não gosta daquela aparência daquele feijão, coloca o caldinho no feijão, nessa sopa de legumes. Coloca o caldinho do feijão quando for preparar o arroz ou outro alimento. A Lídia, ele só come hambúrguer. Coloca o caldinho desse feijão no hambúrguer. Porque a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa criança não é o sistema visual. Sabe por quê? Ali, ele vendo um novo alimento, ele não gosta, ele já nem vai comer. Então, a gente vai preparar o alimento escondido, porque o paladar dele é muito mais aguçado do que o seu, mãe. Muito mais apurado. Então, o primeiro sistema que a gente vai trabalhar é o paladar, tá? É o paladar, é o gustativo, porque o sistema dele, do paladar, é muito mais sensível, muito mais apurado, qualquer sabor novo ele vai sentir. Então, fazendo a introdução aos poucos. Então, o caldinho do feijão como base, colocando nos outros alimentos, tá? Só o caldinho e vai colocando aos poucos. Além disso, você pode testar. Ah, meu filho gosta de farinha, de farofa. Pega o feijão já pouco cozido, em grãos maiores, tá? Se ele gosta do crocante, tenta não cozinhar tanto, não deixa tanto de molho esse feijão e tenta variar o tipo de feijão. Às vezes seu filho não vai comer o tradicional, mas ele vai comer o preto. Às vezes ele vai comer aqueles feijão, tem vários tipos de feijão, aqueles maiores, né? Faz uma farinha, faz uma farofa, tá? Então você tem que ir tentando variar essa apresentação do feijão. Gente, tem tanto tipo de feijão. Eu vi esses dias um feijão enorme, de um pessoal que a gente acompanha, que viaja o mundo todo, um feijão enorme. Então, às vezes a gente é acostumado, e aí entra daí o paladar dos pais, que é acostumado a um tipo de feijão, e a gente quer que o nosso filho só coma aquilo. Então, assim, o paladar dos nossos filhos é totalmente diferente por conta do sistema dele, né? Então, entendendo qual que é o paladar, o tipo de paladar do seu filho, você vai colocando variações de feijão. Além da apresentação, o tipo. Às vezes, na sua casa só vai funcionar feijão batido, tá? Às vezes na sua casa vai funcionar farofa de feijão, que eu amo, aquele tutu, sabe? Ou só farofa. Aí o que você pode colocar? Acrescenta com base o que ele já gosta. Lídia, ele gosta de muita carne moída, que ele lá vem do hambúrguer, né? A carne. Faz farofa, carne moída e feijão, é uma delícia. Então, você concorda que começa um experimento que a gente faz na cozinha para entender o paladar do nosso filho, tá? Então, esse é o segundo alimento que eu tô falando. O primeiro, para quem entrou agora, o primeiro que eu falei é a cenoura. Como a gente pode introduzir diversas maneiras a cenoura no prato do nosso filho. E aí eu não tô falando prato, tá? Prato assim para ele ver. Vou repetir novamente. Primeiro sistema que a gente vai trabalhar com o nosso pequeno é o paladar. Paladar, porque como nossos filhos são extremamente visual, se ele vê diferente ali naquele prato, ele não vai querer comer. Então é meio que a gente vai fazer uma manobra ali no sistema gustativo dele
para colocar esses alimentos. Então eu falei cenoura primeiro, porque tem muito nutrientes, depois o feijão, e aí agora eu vou falar sobre a carne moída. Por que a carne moída? Vou contar um segredo para você. Como eu coloquei a carne moída na vida do meu filho? Como? Porque ele gostava muito do macarrão. Ele queria consumir só o macarrãozinho amarelinho. E aí eu falei, bom, tá no macarrão, vamos colocar agora carne moída com macarrão? Aí eu colocava um pouquinho, ia colocando um pouquinho. Depois eu entendi que ele começou a gostar da carne moída. E aí eu fui colocando os legumes só ralado na carne moída, aos poucos. Hoje ele come legumes em pedaço, mas não comia não. Antes era só raladinho na carne moída, porque foi a proteína que, além do ovo amarelo que ele comia, era carne moída. E hoje ele ama carne moída, tá? Então, como que a gente faz isso? Carne moída, introdução gradual. Lead, lembrando, qual que é a base do alimento do seu filho? Qual que é? Se alguém quiser mandar, colocar comentário aí, pode comentar. Qual que é a base da alimentação do seu filho? É o macarrão, como foi no meu caso? Que é porque é amarelo? Qual que é a base? Escreva aí. Qual que é a base do alimento do seu filho? É arroz? A base do meu alimento deixa eu pensar. Batata. Tem muitas crianças que comem só purê de batata. Por quê? Novamente, é amarelo. Entra no sistema visual. O que a gente tem que sempre atentar é que o visual dos nossos filhos é uma loucura. É uma loucura, é uns meninos assim que eu vou falar pra você, uns meninos e umas meninas, né, que eu tô falando muito menino, mas eu tô falando menina também. Assim, uma loucura o visual, é extremamente visual. Então eles gostam muito de variações de cores, às vezes é só amarelo e laranja, às vezes é só branco. Tem um menino que eu conheço que ele come só arroz. Vocês têm noção disso, que é comer só arroz? Só arroz, ele come só coisa branca, tá? Não entra outra coisa, o prato branco só arroz. E aí o que acontece? Quando entra lá a base, se a base do prato do seu pequeno é só o arroz, tem aí uma coisa muito importante, ele vai gostar de alimento só branco. Então essa carne vermelha, ele vai ter pavor, é bem provável. E aí você vai ter que entender uma estratégia de carne moída, deixar ela mais branquiçada, sabe? Quanto mais branca, melhor. Só que primeiro, lembra que eu falei o sistema visual, você não vai dar de cara colocando no prato carne moída. Você vai começar pelo paladar, pelo gosto desse alimento. Então, o que você tem que fazer? Quando for fazer o arrozinho dele, você vai pegar a carne moída e vai fritar naquela panela. Para primeiro o sabor, ele já sentir ali da carne moída, tá? Para ele sentir esse gostinho da carne moída. Para depois você introduzindo aos poucos essa cor que para ele vai ser diferente. Aí você vai colocando gradualmente no pratinho dele. Lid, já tentei e não deu certo. Tudo que você tá falando aí não deu certo. A gente tem que entender que seletividade dentro do espectro autista para crianças autistas não é assim. É por isso que você já foi em vários profissionais e vários profissionais não conseguiram te ajudar. Porque além de um processo que a gente tem que trabalhar com as mães, com a mentalidade das mães e conseguirem fazer mágica na cozinha, tem que ter tempo para trabalhar ali na cozinha, tem que ver a mágica e você tem que entender qual que é o perfil sensorial do seu filho. Você tem que entender que às vezes você sabe o perfil sensorial do seu filho, você já tentou de tudo, variações de prato, vários tipos de prato, já entendeu quais são os mecanismos que seu filho vai entender sobre a gustação do alimento, só que o seu filho tem desbiose intestinal. E aí seu filho não consegue comer porque tudo que você tá apresentando para ele, você tá fazendo lá com cebola, a cebola tá gerando gases na barriguinha do seu filho, e o seu filho tá com pavor de comer a sua comida e você não sabe. Porque se você prepara toda a sua comida com muito alho, muita cebola, e alho e cebola, ele gera, é excelente, tem várias vitaminas, mas também ele fermenta. E vai, quem tem desbiose intestinal, quem tem problemas com o intestino, vai doer a barriguinha e seu filho não fala. E aí ele vê o seu prato, ele não vai querer comer, tá? E o último que nós vamos falar aqui, que eu vou dar uma olhadinha no Titi, o último é o brócolis. O brócolis, por que brócolis? Porque brócolis tem um monte de vitamina.
vitaminas essenciais aí, tem vários tipos, que aí eu não vou prolongar aqui, que é essencial para o nosso organismo, o organismo do nosso filho, e a gente pode apresentar de várias formas. A gente pode apresentar no suco, a gente pode apresentar picadinho, raladinho, a gente pode triturar, para quanto menor ali ele conseguir visualizar esse brócolis no alimento, melhor as chances dele conseguir comer, muito melhor, quanto mais triturar, melhor. E aí você pode começar pelo caldinho, cozinha, pega aquela água, coloca no arroz, coloca em pequenos pedacinhos no arroz, coloca lá na carne moída, no hambúrguer, na kafta, no almôndegas, coloca na sopa de legumes, que eu já expliquei aqui como que eu faço a sopa de legumes. Vai fazendo variações, tá? Porque o verde, ele é muito atrativo, né? Se seu filho gosta de verde, cai pra dentro, faz várias coisas com brócolis, senão vai ser mais desafiador. Então, aqui nós falamos sobre alguns alimentos, tá? Que você pode fazer a variação aí. E eu queria, por último, falar de alguns alimentos com massa, molho de tomate e tudo mais. Porque quando você introduz alguns outros molhos e tudo mais, num prato, então, no extrato de tomate, você consegue ter mais variações e opções de cores, tá? Porque muita coisa do nosso alimento, aqui no Brasil, tá presente o vermelho, né? Com molhos, pizza, macarrão, tem muita coisa com molho. E aí, eu vou deixar para uma outra hora eu explicar um pouco mais sobre molhos, mas também eu tenho uma estratégia de como incluir esses molhos. Inclusive, para quem ficou até o final aqui na live, ao vivo que nós estamos, eu vou ter um material prontinho sobre isso, como que você pode fazer essa introdução, tá? No alimento da vida do seu filho com essas estratégias. Então, quem quiser, me manda eu quero, Lid, eu quero, tá? Eu quero, vou colocar melhor aqui, ó. Eu quero 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero colocar esses 5 alimentos no prato do meu filho. Eu quero colocar esses 5 alimentos no prato do meu filho. Me manda aqui, tá? Que eu vou mandar pra você gratuitamente como que você vai fazer isso, tá bom? Então, assim, entenda uma coisa. Esses alimentos fundamentais aí pro seu filho, para ele ter nutrientes, tá? Para ele ter nutrientes, para seu filho ter foco, atenção, memória, conseguir aprendizado, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que reforçar bem, a gente sempre tem que entender que nosso filho precisa comer. Ele precisa porque ele precisa de nutrientes. A gente precisa entender várias estratégias, porque hoje nós estamos aqui. Amanhã, eu não sei se a gente vai estar aqui. Quem que vai poder preparar o alimento do nosso filho da forma que nós preparamos? Quem que vai cuidar do nosso filho? Será que a pessoa que vai ficar com o nosso filho vai ter a mesma paciência, eu falo que assim, paciência, amor, atitude, calma, tranquilo, tudo isso que todas essas características que só nós mães temos, será que a pessoa que vai ficar com o nosso filho vai entender? Será que lá na escola vão entender que ele tem seletividade alimentar e ele só come a bolachinha quadradinha no pratinho, tal horário? Será? Será que o nosso filho não tá sentindo dor porque ele tem um problema gastrointestinal e você não sabe nem o que é isso? Será que o nosso filho tem desbiose intestinal e você nem sabe o que é isso também? E por isso que ele não tá comendo sua comida? Por isso que você tá colocando muita cebola na sua comida, e a cebola, como ela fermenta muito, tá gerando dor no seu filho, por isso que ele não tá comendo? Como que tá o cocô do seu filho? Como que tá? Ele tá na forminha de bananinha? Não, Lid, não tá na forminha de bananinha. Opa, temos problema. Porque se o seu filho não tem o cocô em formato de bananinha, ele tem problemas intestinais. Se ele tem problemas intestinais, tem outras coisas por aí. Se seu filho não tem o cocô com bananinha, é um sinal de alerta. O nosso cocô, e aí tem um monte de profissionais que não pergunta como tá o seu cocô. O nosso cocô, e nossos filhos tem que ser formato em bananinha. Se não for formato em bananinha, nós temos aí uma preocupação que a gente tem que entrar com uma intervenção. Entender. É por quê? Porque não tem nutrientes? É porque tá com uma desbiose? Porque tá com problemas de vitaminas? Por qual motivo? E aí entra o processo de investigação. Então, para hoje trabalhar com uma criança para entender o porquê que meus filhos não comem, entra num processo de investigação. Não é um remédio, não é uma fórmula mágica. É um processo de investigação. Isso vai tempo, isso vai dedicação, muito amor, muita paciência. Tá? É isso que a gente precisa. E conhecimento nos liberta. Somente com conhecimento que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente tem que fazer. Somente com conhecimento que a gente vai ter os resultados que a gente quer. Que hoje a gente tá aqui. Amanhã a gente não sabe. E aí, como que a gente vai fazer?
tá? Então, isso depende mais de nós, das atitudes nossas como mãe, de pegar e ajudar o nosso filho, do que o nosso filho. Porque quem que leva o alimento para dentro da nossa casa somos nós. Quem prepara somos nós. Quem faz somos nós. Quem fica lá com a barriga no fogão somos nós que preparamos o alimento do nosso filho. Ah, eu tenho uma auxiliar ali que me ajuda com a preparação do alimento. Ok, então vamos ensinar ela também como preparar o alimento do seu filho, tá? Mas o que não pode acontecer é de, com o tempo ele vai começar a comer bem. Não vai ser. Daqui a pouco ele começa a falar sozinho, sem ajuda. Não é assim, tá? Então, espero que você tenha gostado. Então, não esqueça, se você quer esse material, tá? Se você quer material com 5 alimentos para você introduzir na alimentação do seu filho, quais são essas estratégias que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Vai conseguir. Me manda, eu quero introduzir esses 5 alimentos no prato do meu filho, tá? Que eu vou te mandar. Então, um beijo, até a próxima live, segunda-feira ao vivo a gente se vê novamente, tá bom? Eu acho que ninguém tá com dúvida, não? Então tá bom. Beijo, tchau, tchau.